Boa noite a todos. Antes da gente rezar, só justificar a ausência do Padre João Paulo, que ele pediu. O Padre João Paulo é vice-chanceler da Cúria. Então ele está lá em Leopoldina nas quartas e quintas. Então ele está lá até agora, mexendo com aquela coisa boa, que é papel, burocracia, né? Então ele está lá mexendo com aquilo lá, então ele não estará presente aqui conosco. Ele só pediu para justificar, porque alguém pode falar assim, pô, o padre não vem, o padre está meio preguiçoso do curso, está faltando. Não é isso não, o padre está trabalhando, pelo contrário. Vamos rezar para a gente começar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, que em meio aos tesouros de vossa sabedoria, elegestes 13 hierarquias de anjos, e as dispusestes em uma ordem admirável acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza as partes do universo. Vós, a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas de minha inteligência um raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai a minha palavra e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vamos, antes de mais nada, retomar o que foi falado nas nossas últimas aulas. Vamos começar da primeira mesmo. Primeira aula, o título dela é Por que eu existo? Então foi a aula em que nós demos as justificativas da existência desse curso e chegamos a uma conclusão, né? Por que eu existo? O ser humano foi criado por Deus para manifestar a glória de Deus e para participar dessa glória. Então nós existimos do ponto de vista prático e daquilo que nós podemos fazer. Nós existimos para conhecer a Deus. Afinal de contas, nós temos inteligência, e a inteligência do ser humano foi feita para conhecer o ser, conhecer a verdade. Deus é a verdade, Deus é o ser. Então nós somos criados para conhecer a Deus, e o ser humano tem vontade, e a vontade do ser humano foi criada para querer o bem, e o maior de todos os bens é o amor. Então nós fomos criados para conhecer a Deus, que é a verdade, e amá-lo. Afinal de contas, Ele mesmo é o amor. E amando a Deus, nós podemos amar o próximo. Lembrando daquilo que São João disse na sua primeira carta: aquele que fala que ama a Deus e não ama o seu próximo é um mentiroso. Então a prova que nós amamos a Deus é que nós amamos o próximo. Muito bem, essa foi a primeira aula. Segunda aula, foi uma pergunta também: quem é Deus? Nós tratamos do ponto de vista da razão. Deus é conhecido ou pode ser conhecido pela luz natural da razão. Fizemos então o raciocínio partindo dos efeitos, ou seja, partindo das criaturas, das coisas criadas, raciocinando, usando a nossa inteligência para chegar ao conhecimento de que Deus existe, ou Deus é, seria o termo mais preciso, mas Deus existe. E vimos, através do raciocínio, alguns atributos de Deus, que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é espírito.
Tudo isso só com a luz natural da razão. Ok? Essa foi a nossa segunda aula. Terceira aula. Nós falamos sobre, o título dela é As Etapas da Revelação. Nós falamos sobre o modo como Deus se revela ao ser humano. Falamos do conceito de revelação, né? O conceito por acomodação, por elevação. Falamos também que a linguagem humana para falar de Deus é pobre. Então nós falamos por uma teologia apofática. Ou seja, nós dizemos mais aquilo que Deus não é do que aquilo que Deus é. Nós dizemos que Deus é infinito. O que significa infinito? Aquilo que não tem fim, né? Não é finito, é negativo, né? Nós estamos negando porque a nossa linguagem é pobre para falar de Deus. A linguagem humana é precária. Nós vimos também que Deus, vendo a situação do pecado, vendo a dificuldade dos homens em conhecê-lo através da luz natural da razão, e o Papa Pio XII, nós lemos um texto da Humani Generis. O Papa Pio XII disse o seguinte: o ser humano, ele está numa situação histórica em que ele, por si só, ou não consegue chegar ao conhecimento de Deus pela luz natural da razão, ou às vezes ele até consegue chegar, mas ele tem uma inclinação para poder dar uma desviada daquilo, né? O ser humano, ele acredita naquilo que ele quer, ou ele quer conhecer aquilo que vem confirmar os desejos dele. Então o Papa Pio XII diz: por causa disso Deus se revela, que aí já não tem mais dúvida. O que Deus disse, o que Deus quis, ele se revelou e revelou a nós. E isso foi pedagogicamente, Deus foi se revelando a Abraão, e aí depois se revelou a Isaac, Jacó, o povo de Israel, aos profetas, tudo pedagogicamente, até chegar quando os tempos estavam maduros, suficiente, a plenitude dos tempos, ele se revelou no seu Filho. E aí Deus se revela plenamente a nós. O que Deus vem revelar? Ele não vem revelar mistérios que não sejam mistérios dele mesmo. Deus se revela. Deus não revela um quadro de normas para as pessoas. Ele se revela. A partir do momento em que a gente conhece aquilo que Deus é por meio da revelação, muitas coisas decorrem, inclusive da própria revelação mesmo. A aula da semana passada é a transmissão da revelação. O que nós vimos? Deus se revela, os apóstolos, falando do Novo Testamento de uma forma mais precisa, os apóstolos dizem que a pregação, ao momento de pregar, eles transmitem aquilo por meio da oralidade. Eles testemunham aquilo que eles estão presenciando, transmitem oralmente, usam o recurso do Antigo Testamento, a gente vai falar disso mais para frente, do Antigo Testamento, mas essa transmissão, por algum momento histórico, por necessidade, ela é fixada no texto. Mas ela é fixada totalmente? Não. Nós lemos o texto do Evangelho de João. João diz lá, muitas coisas poderiam ser escritas que Jesus fez, mas não dava para escrever em tantos livros no mundo aí, só aquilo que foi escrito é para que todos creiam. Mas a transmissão é oral, isso não se perdeu. A transmissão oral nós chamamos de tradição, sagrada tradição. A transmissão escrita, sagrada escritura. Sagrada escritura mais sagrada tradição, tradição apostólica, ok? Isso foi a aula de semana passada. Eu gostaria de começar a aula de hoje lendo um texto do Evangelho de São Lucas. Então vamos abrir aí as nossas Bíblias. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 13. Abram aí. Lucas 24, versículo 13. Vou escrever aqui. Vamos lá.
Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias? Ele respondeu: que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, ele fez de conta que ia adiante, e a gente para aqui que a gente chegou no ponto em que a gente queria. Evangelho conhecidíssimo nosso, né? Evangelho dos discípulos de Emaús. O versículo 27 traz uma coisa muito importante para o tema da nossa aula de hoje. O versículo 27 diz o seguinte: começando por Moisés e passando por todos os profetas, mostrava-lhes em toda a Escritura aquilo que se referia a ele. Primeira informação para nós aqui: o tema da nossa aula de hoje, Sagrada Escritura. E a primeira coisa que nós precisamos ter em mente, que se a gente pudesse pegar toda a Escritura, como Jesus diz aqui no Evangelho, desde Moisés, quando Jesus fala assim, desde Moisés, ele está se referindo ao Pentateuco. A tradição afirma que o Pentateuco foi escrito por Moisés, 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Começando então pela lei, pela Torá, passando pelos profetas, ou seja, passando para aqueles que observavam a lei e procuravam aplicar essa lei no cotidiano das pessoas. A lei imutável, os profetas vinham relembrar: vocês estão pecando, está acontecendo isso, se convertam. Os profetas são aqueles que, os intérpretes da Escritura e aplicadores disso na realidade. Então Jesus começa da lei, passa pela aplicação da lei na realidade, dizendo de todas as partes da Escritura que dizem respeito a ele. E a gente diz o seguinte então: a Bíblia tem vários livros, 73, vários livros. Qual é o tema da Bíblia? A Bíblia fala de quê? A Bíblia fala de Cristo. Cristo é o tema da Bíblia. Então, Cristo é o assunto. Inclusive, para nós, um texto
só é inspirado, só é sagrado, só faz parte do cânon bíblico, da composição da lista dos textos, se ele tiver como tema o Cristo. Porque nós chamamos a Bíblia de quê? Como é que nós nos referimos à Bíblia? Palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, o verbo de Deus, é Cristo. Cristo é o verbo de Deus. Então a gente olha para a Escritura e percebe o seguinte: Cristo é a única palavra de Deus. Isso aqui já dá uma dica litúrgica para quem é leitor. Quando a gente vai ler ali no presbitério ali, a primeira leitura, a segunda leitura, a gente termina com palavra do Senhor, e não palavras. Porque Deus só tem uma palavra. Cristo é a única palavra de Cristo. Uma palavra. Um texto só é palavra de Deus se ele fala de Cristo, se ele aponta de Cristo, se ele é testemunha de Cristo. Mas o seguinte, como pode um texto que está lá no Antigo Testamento, que está lá nos primórdios do povo de Israel, ter como tema Cristo, que está ali no início do Novo Testamento? Como é que pode isso? E aí entra uma coisa muito importante que nós vamos falar na aula de hoje, que é o tema da inspiração. E o tema das camadas de sentido do texto. Então eu olho o seguinte: Deus é o autor essencial, ou seja, na essência do texto sagrado, na essência da Bíblia. Quem é o autor sagrado? Deus. Deus é o autor essencial, a mensagem essencial, aquilo que o texto quer dizer. No fundo, o autor é Deus, por meio da inspiração. Inspiração tem a ver com sopro, né? O sopro. O texto bíblico sem a inspiração seria um texto comum. Seria alguém escrevendo uma história, como outros tantos escreveram histórias, né? Flávio Josefo escreveu histórias lá na época de Jesus, lá nos anos 70 depois de Cristo. Mas a Bíblia, o texto sagrado, só é texto sagrado porque essencialmente o autor é Deus. Mas como é que funciona? Tem autor, tem Lucas, tem Mateus, tem Marcos, tem João, tem Paulo, tem Pedro, tem Judas. Como é que funciona essa multidão de autores? Esses são os autores instrumentais. Os agiógrafos são autores instrumentais. E aí entra o tema da inspiração para nós aqui, que é importante. Por exemplo, você vai aprender a tocar um instrumento, vai aprender a tocar violão. Aí alguém que está te incentivando a aprender a tocar violão, ele compra o violão mais caro possível, o melhor violão que está disponível. Te dá o melhor violão. Alguém que está querendo te dar uma força, incentivar, te dá um violão lá que foi do bisavô dele, tem um valor afetivo para ele, mas aquele violão assim velhinho, o som dele não é aquela coisa toda, ele já está meio assim, rompendo lá com o braço do violão e a base, mas você recebe aquilo. Aí você estuda 10 anos, seu violão de estudo, você tem o terceiro violão. Aí um dia você vai se apresentar. Você é maravilhoso, um espetacular músico. Aí você pega o violão mais caro. O som do violão mais caro é até bonito, a apresentação fica melhor, as pessoas gostam de te ouvir. Aí alguém te entrega um violão, aquele lá, velhinho, e fala, toca aqui nessa canção, a canção tal que o meu avô sempre tocava. Aí você vai tocar,
o som já não vai ser aquele som vistoso, igual do violão mais caro, bonito, violão trabalhado. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque o músico que toca o violão é o mesmo. Deus é o autor da Escritura. Agora, o instrumento que ele usa para transmitir a sua verdade é variado. É muito variado. A gente pega o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, falam do mesmo tema, né? O Evangelho de Jesus. Você percebe que coisas são contadas em um e não são contadas em outro. Coisas que são narradas em dois têm detalhes diferentes que algum autor percebeu e outro não. E o modo de narrar. Quando a gente lê, por exemplo, o início do prólogo lá do Evangelho de João, que beleza, que texto bonito, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus. Gente, Deus usa do agiógrafo, um autor instrumental, para transmitir a sua verdade. A gente já tocou nesse assunto aqui numa aula, né? Ele inspira aquilo, mas ele inspira de acordo com o modo que aquela pessoa se expressa. Tá bom? Então assim, se Davi é um grande poeta capaz de compor salmos, e salmos belíssimos, talvez o Evangelho de Marcos seja um evangelho mais enxuto, mais direto. Já não tem, por exemplo, a anunciação, não fala da infância de Jesus, já vai direto no assunto. Então, se você tem lá o Evangelho de Lucas, aquelas parábolas bonitas, né, da ovelha perdida, do filho pródigo, daquela mulher que coloca lá a sua única moeda na oferta do templo, isso não tem em nenhum outro evangelho. Porque o autor instrumental, ele está usando da sua memória, da sua capacidade linguística, daquilo que ele lembra, dos detalhes que ele lembra. Isso significa que cada texto possui, sem dúvida nenhuma, a marca do seu agiógrafo. E detalhe, o agiógrafo tem uma intenção com o texto, tá bom? Deus inspira e a inspiração faz com que Deus também tenha uma intenção com o texto. Deus quer transmitir alguma coisa com aquele texto. A gente sabe, porque a igreja nos ensina, que a coisa que Deus quer transmitir com aquele texto, essencialmente, é Cristo. Outros assuntos, sem dúvida alguma, são colocados lá, mas todos têm que se referir a Cristo. O agiógrafo também tem a sua intenção. Se a gente abrir as cartas de São Paulo, a gente vai perceber essa intenção. Paulo tem um texto muito bom, né, do Evangelho, da carta de São Paulo, que ele diz assim, quem não quer trabalhar, não deve comer. Tem muita gente ocupada em não fazer nada. Paulo está resolvendo um problema muito concreto numa comunidade em que ele fundou. Sabe qual que era o problema? As pessoas receberam a mensagem do Evangelho e disseram assim, Cristo está vindo. Então, larga tudo e vamos esperar. Então, não tinha ninguém que estava trabalhando mais, ninguém estava cuidando dos filhos, ninguém estava cuidando, o marido já tinha parado de cuidar da esposa, a esposa já tinha jogado o marido para escanteio, estava todo mundo esperando Cristo voltar. Paulo fala assim, então tá bom, vocês estão muito ocupados em não fazer nada. Tratem de fazer alguma coisa. O autor tinha uma intenção com aquilo. Obviamente, que a gente vai ver daqui a pouquinho, esse texto, que é para um problema muito específico daquela história lá, também quer falar alguma coisa para nós. Ele também tem uma mensagem atual. Ele também pode ser atualizado, mas ele tem uma intenção histórica. Tá bom? Porque senão a gente tira o texto bíblico do chão daqui, desse mundo, como se o texto viesse da lua, né? Os autores estão lá no mundo da lua, eles escrevem alguma coisa e aí enviam aqui uma mensagem. Acaba sendo um negócio até meio esotérico. Se fosse esotérico a coisa. Os gnósticos pensavam assim, olha, você não tem acesso a esse texto, só os iniciados. Aí eles eram os gnósticos, a primeira heresia que a igreja teve que enfrentar. Não pode ser esse texto desse jeito, não. Essa mensagem assim, desse jeito, não. Tem que ser um negócio mais elaborado, mais assim, misterioso.
Não, é esse texto mesmo. Mas, voltando ao evangelho que a gente leu no começo, os olhos de muitas pessoas estão fechados. A inteligência, lentos de inteligência. Como sois sem inteligência, Jesus diz isso, sem inteligência. Vocês não conseguiram ver a verdade do texto sagrado falando de Cristo. Então você não vai entender a inspiração do texto também. Isso revela para nós uma coisa importante, de que alguém pode falar assim, mas isso não pode, tem que ser um texto muito complexo, tem que ter verdades ali assim misteriosas, e não pode ser assim, não pode ser fácil, não pode ser de fácil acesso, porque senão todo mundo vai ter acesso. Tinha uma parte do início da era cristã, que algumas pessoas tinham isso em mente, não pode ser simples, porque senão todo mundo vai ter acesso. E todo mundo vai ter acesso mesmo. Por que que todo mundo vai ter acesso? Por que que não tem esse culto do livro? A nossa fé católica, ela reverencia o texto sagrado. Ela tem uma reverência pelo texto sagrado. Notem, por exemplo, numa missa solene, como é que funciona a proclamação do Evangelho. Ele é incensado. Faz-se vênia para o texto do Evangelho. Mostra-se o livro em que é proclamado. Se o bispo está na missa, ele traça um sinal da cruz com o evangeliário sobre as pessoas. O texto é reverenciado. Mas nós não somos uma religião do livro. Alguém pode dizer da gente aí, as religiões do livro, né? Coloca o judaísmo, o islamismo e o cristianismo no meio do pacote. O judaísmo talvez possa ser a religião do livro, o islamismo também. A gente não. Nós somos a religião da palavra de Deus. E a palavra é uma pessoa, a palavra é viva e a palavra é encarnada. Jesus se encarnou em um momento da história e ele não deixou de estar encarnado ao longo da história. Por isso que eu disse na aula passada que a Sagrada Tradição é a transmissão viva da tradição apostólica. Porque o Evangelho continua vivo ao longo da história. O Evangelho não é letra. O Evangelho é uma pessoa, é Cristo. E ele continua vivo e outra, atuando na história. A encarnação de Cristo continua ao longo da história. E ela continua na sua Santa Igreja. A igreja, então, que eu falei na última aula, é o depositário da verdade e legítima intérprete, que a gente chama de magistério. Então a aula passada está muito conectada com essa. Muito bem. Para que nós, quando vamos ler o texto sagrado, possamos interpretar aquele texto sagrado de forma viva. O texto sagrado não é letra morta, não. O Evangelho não é letra morta, não. Para que nós possamos interpretar isso, nós precisamos também do auxílio do Espírito Santo. Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo foi inspirador daquilo. O mesmo Espírito pelo qual o texto sagrado foi escrito, ele é necessário para ser interpretado. Eu não posso interpretar o texto sagrado, eu não posso interpretar o Evangelho com o espírito de porco. Eu preciso interpretar o Evangelho com o Espírito Santo. Eu preciso disso. Aí a gente pode entrar na teologia espiritual mais para frente, de o que nos garante, como nós podemos estar em sintonia com os dons do Espírito, o dom do entendimento, por exemplo, o dom da ciência, o dom da sabedoria, para a gente poder interpretar autenticamente isso. Mas nós sabemos, por fé e por revelação, que o que eu falei na aula passada, se o Evangelho é a verdade de Cristo, a sua transmissão também precisa estar intacta. Do que adianta nós termos o texto, ou o Evangelho, a transmissão lá, o que os apóstolos presenciaram, ser a mais pura verdade, se tudo que é transmitido vem viciado? Não adianta nada. Você aceitaria na sua casa uma água da Copasa em que ela fosse levada pelo mesmo cano da rede de esgoto? A água está sendo levada, mas a transmissão do negócio está viciada. A transmissão da revelação de Cristo não pode ser viciada.
E se a gente olhar para muitas denominações religiosas, a gente vai ver que tem muita gente interpretando a coisa de forma viciada. E a gente leu esse texto na última aula. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Quer que sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então precisamos do mesmo Espírito Santo, para que Ele abra a nossa inteligência, para que nós saibamos captar a verdade do texto. A primeira verdade do texto é Cristo. O texto fala de Cristo. Mas tudo aquilo que é correlato a Cristo, o que nos impede de ir a Cristo, o que nos impulsiona a ir a Cristo, isso tudo o texto está falando. Muito bem, Deus, quando fala aos seres humanos também, Ele vem falar de um modo que o próprio ser humano entende. Vamos abrir agora a nossa Bíblia, lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 11. Abram aí, profeta Oséias, capítulo 11, versículo 1. Enquanto vocês abrem aí, tem uma outra passagem do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, para a gente perceber que há um depósito da fé, que há um evangelho e ele é transmitido pelos apóstolos, pela autoridade dada por Cristo. Paulo diz assim, olha, se um anjo vier aqui pregar um evangelho diferente dos nossos, é falso. Paulo é até ousado falar nisso, né? Porque alguém fala, o anjo falou, né? A água parou. Não tem outro evangelho diferente. Então a transmissão é essa aqui, intacta, e ela não ficou até o ano 100, quando São João morreu, não. Ela continua. Vamos lá. Capítulo 11. Profeta Oséias, no capítulo 11. Versículo 1 mesmo. Vamos começar pelo versículo 1. Então, Deus se revela ao ser humano ao modo humano, para que o ser humano entenda, para que o ser humano capte aquilo que Deus quer revelar. Então, Deus se rebaixa à linguagem humana, Ele se faz carne e também fala como os seres humanos falam. Ele fala para a gente entender. Deus quer comunicar a verdade, não pode ser uma coisa que ninguém entenda. Podemos? Capítulo 11. Vamos lá então. Quando Israel era criança, eu o amava. Do Egito chamei o meu filho. Quanto mais, porém, eu os chamava, mais de mim eles se afastavam. Sacrificavam vítimas aos Baals, queimavam sacrifícios a seus ídolos. Sim, fui eu quem ensinou Efraim a andar, segurando-o pela mão. Só que eles não percebiam que era eu quem deles cuidava. Eu os lacei com laços de amizade, eu os amarrei com cordas de amor. Fazia com eles como quem pega uma criança ao colo e a traz até junto ao rosto. Olha só, no versículo 4. Eu os lacei com laços de amizade, eu os amarrei com cordas de amor. Deus fala ao ser humano, Deus vem ao encontro do ser humano e comunica-se com o ser humano, se revela ao ser humano ao modo humano, com o jeito que o ser humano, ele seduz o ser humano, com o jeito que o ser humano é atraído. Então ele fala assim, ele se comunica assim, não só porque é metáfora. Deus ficou irado, a gente viu na aula já essa ira aí, metafórica, mas porque é assim que o ser humano entende. É assim que o ser humano entende. Então, quando Deus se revela, como fala aqui no versículo 4, eu os lacei com laços de amizade, eu os amarrei com cordas de amor, Deus vem como um pai. Deus vem como aquele que cuida e transmite uma verdade de amor.
para que todos acolham, para que todos cheguem a esse conhecimento, para que todos cheguem ao contato, à união com Ele. Vinde a mim todos vós, ele diz no Evangelho. Mas é um modo humano. Se Deus chegasse aqui e se comunicasse como Ele se comunica com os serafins, ninguém ia entender nada. Ninguém ia entender nada. Ele se comunica ao modo humano. Por isso, estava aqui escrito o agiógrafo, né? Nós precisamos entender aquilo que o agiógrafo quer transmitir, qual a intenção dele, porque Deus também usa dela, é instrumental também aquilo, Deus usa aquilo. E aí a gente chega agora nas camadas de significação, porque é o seguinte, eu olho para esse texto está falando lá da guerra que está acontecendo entre o povo de Israel e os cananeus, e o que isso tem a ver com a gente aqui agora? Será que é apenas um texto que não tem relação com algo do presente, não tem uma verdade por detrás daquilo ali? Quais são as camadas de significado? Olha só, primeira coisa, a gente precisa saber a história. Nós precisamos saber a história. Se você não souber a história de Israel, aqui a gente vai abrindo muitos leques assim, para a gente poder até estudar depois, né? Saber a história de Israel, ler o próprio texto, a gente lê todos os textos do Antigo Testamento, a gente lê o Evangelho, lê um pouquinho do início da história da igreja ali, naquele período que Paulo está escrevendo, os evangelhos estão sendo escritos e tudo mais. Isso é muito importante, porque a gente entende o contexto, a gente entende o que está acontecendo. Por exemplo, todo mundo sabe aqui que houve um momento em Israel em que o reino foi dividido em norte e sul, e que havia profetas que eram profetas do reino do norte e profetas que eram do reino do sul. Isso tudo faz muita diferença para a gente entender. Porque o reino do norte estava vivendo uma coisa, o reino do sul estava vivendo outra. E a gente entende o problema ali, o que estava acontecendo. O padre João Paulo fez isso na homilia do domingo, né? Ele voltou um capítulo lá do livro dos reis, deu uma contextualizada, e aí ele trouxe para agora. Imagina só, se ele não faz isso, a gente já está meio que assim, o que está acontecendo, hein? Fugiu para o deserto, mas por quê? Aí ele retoma. Como é que isso fica muito claro para a gente entender o que aconteceu historicamente? Aí o padre João Paulo faz o salto, né? Que nós também corremos. Tem texto que o salto é mais simples, tem texto que a gente precisa meditar um pouquinho mais nele. Mas é isso, a gente precisa entender a história, precisa entender o que está acontecendo ali. Por que isso aconteceu? Como essa briga, essa confusão foi resolvida? Qual é a origem disso daqui? Isso tudo a gente precisa saber na história. Outra coisa importante, a gente precisa perceber quais são os elementos ali no texto. Os elementos permanentes. E eu já coloco o terceiro, que são os elementos transitórios. Por exemplo, por que eu falo transitório hoje? Porque nós temos o Novo Testamento. Então tem coisa que era apenas transitória. Hoje eu fui interpelado por uma aluna que perguntou assim: ô professor, lá no Antigo Testamento diz que os homens não podem cortar cabelo. Como é que funciona isso daí? Porque aí alguém comentou do lado assim: pô, se for olhar assim, todos os homens do mundo inteiro pecaram. Tudo bem que tem um contexto do não cortar os cabelos como um ato de adoração aos ídolos. Mas peguemos como se fosse mesmo, a prescrição fosse assim: não corte o cabelo. Por que essa lei que está lá, está escrita, ela não se aplica mais, ela não é aplicável mais? Porque essa era uma lei transitória, essa era uma lei social. A lei natural, que são os 10 mandamentos, e tudo que decorre dos 10 mandamentos, permanece, que é lei natural. Mas a lei social não tem mais. A lei ritual, aquele que pecar, vai até o templo, oferece uma pombinha, assim, assado, prescreveu isso aí, isso não faz mais. Alguém faz isso ainda aqui na igreja? Chega para o João Paulo:
eu trouxe aqui um par de pombinhas. Não faz isso mais. Por quê? Isso era uma lei ritual. A lei ritual antiga foi abolida. Ela foi abolida. Nós temos uma lei ritual nova, que são os sacramentos. Ela foi abolida. Isso era um elemento transitório. Nós podemos, em algum momento, pegar essas leis transitórias, esses elementos transitórios, e fazer uma leitura espiritual? Devemos. Seria bom para nós. Mas a gente precisa ter consciência disso. Da história, ó. Precisa saber o contexto histórico. Por exemplo, outra coisa. No Antigo Testamento proíbe as pessoas comerem carne de porco, por exemplo. Por quê? História. Gente, o povo vive no deserto. Carne de porco, você precisa ter um cuidado para fazer isso. Transmissão de doença. Então a pessoa vivia no deserto. Você acha, o pessoal não tomava nem banho direito, pela dificuldade, mas você acha que eles iam preparar a carne direito? Fazer aquilo? Não, então Deus proibiu. É uma lei simplesmente social. Social. A gente chegava em casa, um judeu chega em casa, ele lava o rosto, as mãos e os pés. Alguém ainda faz isso em casa? Tem uma bacia do lado de fora, aí as visitas vão lá. Não faz isso mais, porque isso era uma lei social. Viviam no deserto, então chegavam sujos. Então, para poder... Estão entendendo a coisa? Elemento transitório. Agora, não matar o inocente. Isso não é elemento transitório. Isso é permanente. Não roubar. Não é transitório, é permanente. Pegar aqui catequeticamente os 10 mandamentos, né? Não pecar contra a castidade, não é transitório, é permanente. Não terá outros deuses além do único Deus, e amar a Deus sobre todas as coisas, não é transitório, é permanente. Honrar pai e mãe, não é transitório, é permanente. As leis naturais, que a gente vai falar quando a gente estudar os 10 mandamentos, elas não são transitórias. Ao mesmo tempo, não só falando de lei, né? Ao mesmo tempo tem eventos que a gente olha e são elementos passageiros, transitórios. Sim, aconteceu naquele momento ali e tudo mais, mas segue. Mas tem elementos que são permanentes. Por exemplo, Davi, ele tinha um amigo chamado Urias. Conhecem Urias? Davi e Urias? Davi, então, trai o seu amigo, né? Ele se deita com a mulher dele e tem um filho. O filho vai ser Salomão, inclusive. Davi ainda é pior, né? Porque ele coloca Urias na frente do campo de batalha, depois de não conseguir o seu primeiro plano. Urias morre no campo de batalha, sendo fiel ali a Davi, ao rei. E o profeta Natan chega perto de Davi e conta lá uma parábola assim para ele, né? E Davi então vê que está falando é dele. Aí o Davi compõe um salmo para mostrar o seu arrependimento. Alguém sabe que salmo é esse? O Salmo 50. Aí a gente olha lá o Salmo 50. Gente, a gente conhece a história de Davi. Depois o que Deus faz com Davi. Quem Davi se torna depois disso tudo. Esse é um elemento transitório ou permanente? Esse é um elemento permanente, porque a gente vê a conversão da pessoa. E o tempo todo nós estamos ouvindo lá no texto do Evangelho, Jesus, convertei-vos. A primeira palavra de Jesus é essa, né? Jesus desce do deserto, chega perto da multidão e diz, o tempo se completou, convertei-vos e crede no Evangelho. Conversão. E o salmo bonito, né? Um salmo misericordioso, piedoso, pede perdão a Deus. Então a gente percebe que, qual que é o elemento permanente ali? Não é o pecado de Davi, mas é Deus o tempo todo chamando. Está percebendo os elementos permanentes e os elementos transitórios? A gente precisa ler o texto assim, ok? Outro ponto importante para nós aqui. Deus fala com palavras e coisas. A palavra profeta vem do verbo profero em grego, que significa mandar acontecer. Uma ordem, e a coisa acontece. Então Deus, Ele não transmite a sua mensagem por meio de palavras somente do oráculo dos profetas, através do texto da lei,
através de um sacerdote, de um doutor da lei na época interpretando o texto. Não é somente isso. Deus transmite a sua verdade por meio de acontecimentos. Por exemplo, alguém se lembra do que Moisés falou na hora que ele abriu o Mar Vermelho? Quem se lembra? Ele falou nada, ele só abriu o Mar Vermelho. E Deus falou para nós ali, né? Não falou? Sem falar um nada. Só fazendo. Ele fez e transmitiu a verdade. A gente olha para aquele texto e lembra, por exemplo, do nosso batismo. Deus que faz a gente sair da escravidão do pecado, atravessa as águas como nós atravessamos na pia batismal e agora podemos caminhar como filhos. Deus fala através das coisas também, não só das palavras. São princípios importantes para nós. E, por fim, a gente precisa captar ali as verdades eternas. Não só aquilo que permanece para a nossa vida aqui cotidiana, aplicável, conversão, eliminação do pecado, mas as verdades eternas sobre Deus. Deus está se revelando o tempo todo. Ele está se revelando. Ele está falando dele o tempo todo. E a gente tem que escavar o texto ali. Pega os elementos que são transitórios, os elementos permanentes, observamos as coisas, as palavras e captamos o que Deus é. As verdades eternas. Alguma dúvida com isso aqui? Está tranquilo? A gente caminhando para o fim. Olha só, a igreja nos orienta a 3 critérios para interpretar a Escritura com o espírito com a qual ela foi escrita. Eu vou escrever aqui para vocês anotarem e a gente comenta sobre isso e a gente caminha para encerrar a nossa aula de hoje. Eu não sei, as pessoas podem falar assim, mas eu não sei como interpretar o texto, eu não sei, assim, eu abro aquilo ali, a pessoa até falou isso comigo outro dia aí, eu abro aqui, eu não consigo, ela falou, eu não consigo ler o evangelho do dia se não tiver alguém falando sobre o evangelho do dia, né? Há um padre lá falando, pregando sobre aquilo, ela falou, eu não consigo. Aí a igreja, mãe, diz para nós aqui, ó, primeira coisa, ela diz assim, ó, preste atenção ao conteúdo todo da Escritura. Gente, tem uma coisa que é muito perigosa, e a gente, talvez alguém já cometeu esse tipo de coisa arriscada. Sabe o que é perigoso? A gente pegar a Bíblia e fazer assim com ela, ó. Você vai e abre num texto aleatório e fala assim, o que Deus quer falar para mim? Pá, você abre no texto. Aí você vai interpretar o texto. Qual o critério que você vai usar para interpretar o texto? Talvez seja o acontecimento que está te passando agora e você acha que aquilo ali encaixa exatamente. Às vezes está encaixando nada exatamente. Porque você não está levando em consideração o conteúdo todo que aponta para a unidade da Escritura. A Escritura tem uma unidade. Tanto no livro que é escrito, o autor pensou o livro, com início, meio e fim. Tem uma conexão. Volto de novo ao exemplo do Padre João Paulo na homilia do final de semana. O capítulo 19 não estava solto. Tinha o capítulo 18 antes. Então você não pode interpretar isso. Você abre lá assim, eu devo ou não terminar o meu casamento. Pum! Eis que Elias foge para o deserto. É isso mesmo, eu tenho que fugir. Quantas pessoas não fazem uma loucura dessa? Então, a gente precisa estar atento a isso. Olha o conteúdo todo, a unidade do texto sagrado. Outra coisa importante, a gente já está fazendo isso. Espero que a gente melhore cada vez mais isso. Ler o texto
na tradição da igreja. Gente, se você está lendo um texto, o princípio teológico básico, se você está estudando teologia, qualquer assunto, teologia moral, teologia dogmática, teologia espiritual e tal, aí você teve uma ideia, pum, bateu na sua cabeça uma ideia. Das duas, uma. Ou alguém mais santo, mais sábio do que você já disse isso há muito tempo, vai procurar lá, Santo Agostinho já disse, Santo Tomás de Aquino já disse, Santo Antônio já disse, alguém já disse. O meu irmão é heresia. Das duas, uma. Ou alguém mais santo, mais sábio já disse, ou você está cometendo um erro. Pode ter certeza. Leia na tradição. Leia na tradição. Até mesmo dentro da precariedade da nossa escola pública, eles ainda oferecem uma espécie de suporte, que são os livros didáticos, né? A pessoa traz mastigadinho aqui para você. A tradição da igreja é justamente essa. Leia na tradição da igreja. Olha tantos santos padres que comentam os textos sagrados. Olha quantos comentários de santos aos textos. A igreja tem 34 doutores. São pessoas que a igreja falou assim, ele não é somente santo, ele é um doutor. A igreja diz que tem 3 tipos de santo que combatem os principais pecados e males ao longo da história, né? O pecado da carne, nós temos as virgens. O pecado do mundo e da vaidade, os mártires. E o pecado contra o diabo, o pai da mentira, os doutores, que ensinam a verdade. Então a gente vai na tradição da igreja. É soberba tentar interpretar o texto por conta própria. Tradição da igreja. Vamos aos santos doutores. Eu quero montar um programa de estudar em casa. O curso está muito bom, mas eu quero mais. Vá aos santos doutores. Vá aos santos doutores. Eles vão guiar. A igreja está mostrando para você. Confia, aqui está uma transmissão da verdade. E por fim, estar atento àquilo que a gente chama de analogia da fé. O que significa do ponto de vista muito prático a analogia da fé? Você não pode ler um texto e chegar a uma conclusão de que a verdade do texto é uma verdade que desmente a outra. Como assim? Você lê lá o texto lá, do Antigo Testamento, que você não pode ter outros deuses. O Padre João Paulo trouxe isso, exemplo, no final de semana. Aí você compra uma imagem do Buda e coloca lá na sua casa, no pote de arroz, né? Aí você coloca no pote de arroz lá uma imagem do Buda. Gente, analogia da fé. Não, mas ele fala da iluminação, que coisa bonita, né? Se libertar do sofrimento. É isso mesmo, Cristo quer libertar as pessoas do sofrimento, né? Então é um enviado de Cristo. Meu irmão, mas ele contradiz totalmente as verdades da nossa fé. A analogia da fé, uma verdade está conectada com a outra. Uma verdade da fé não pode contradizer a outra. Você não pode interpretar o texto bíblico para contradizer uma verdade que já foi revelada, que você sabe que é verdade. Lembrem-se lá da Humani Generis do Papa Pio XII. Deus sabe que no fundo o ser humano queria que as coisas se acomodassem ao pecado dele. Deus se revela para que o ser humano tenha clareza disso. Se a gente faz esse movimento de, não, agora eu vou interpretar a minha verdade. Não é a minha verdade, é o meu modo de interpretar o texto. Nós estamos voltando para o princípio pré-revelação. Deus deixou então, ao mundo a Deus dará. Se cada um interpreta a escritura de qualquer maneira e de qualquer maneira está certo, não precisa de revelação não. Não precisava não. A revelação é a transição da verdade. E essa verdade vem através de verdades. E a gente precisa ler o texto, olhando o conteúdo todo. A unidade, e aqui eu acrescento uma coisa, né, entre o Antigo e o Novo Testamento. Existe uma unidade. A unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Lê na tradição da igreja. E atenção à analogia da fé. Uma verdade se comunica com a outra. Uma verdade não contradiz a outra. Pelo contrário, arrisca dizer que uma verdade meio que está dentro da outra. Quando você lê um texto, intui uma verdade ali pela ação do Espírito, você já começa a intuir outras. Porque um texto vai iluminando o outro. Uma verdade vai iluminando a outra. Então é o seguinte,
antes de eu abrir para as perguntas, eu só queria fazer uma colocação que eu devia ter feito no início, eu esqueci. Nós teremos mais 2 aulas para falar das Sagradas Escrituras, do ponto de vista dessa introdução ao estudo das Sagradas Escrituras. A aula que vem, nós vamos falar sobre os sentidos da Sagrada Escritura e os gêneros literários. Então, a Escritura não tem um gênero literário apenas, e ela não tem apenas um sentido, não. Nós vamos ver sobre isso. E na terceira aula, se tudo correr dentro do planejado, na terceira aula eu vou falar um pouco sobre o cânon, a formação da Escritura. Por que são aqueles livros? Por que não outros? Por que alguns livros foram tirados aí ao longo da história pela Reforma Protestante? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Mas não vai dar para falar muita coisa, porque o curso é bíblico-teológico. Nós estamos calcados na Escritura. Eu li 2 textos hoje com vocês aqui para tirar princípios teológicos dele, mas eu recomendo uma coisa, recomendação pessoal inclusive. Lá no YouTube, no meu canal no YouTube, tem 4 aulas sobre a Sagrada Escritura. E a previsão é que sejam 20 aulas. Eu só não sei quando esse número vai chegar. Mas a previsão é que são 20 aulas do primeiro módulo. Porque depois, aí alguém quiser aprofundar, eu vou comentar os textos sagrados, à luz da tradição da igreja, na unidade, dentro do princípio católico da coisa. Tá bom? Mas eu quero, por exemplo, saber um pouco mais. Gente, existe um documento da igreja chamado Para a Interpretação da Bíblia na Igreja. Um documento fininho. Podem adquirir esse texto. Tem a Dei Verbum, que é a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II. Tem a Verbum Domini, que é uma encíclica que exortação apostólica, eu acho, que o Papa Bento XVI escreveu, que também sobre a Sagrada Escritura. Então a gente tem recursos que a igreja nos dá para poder chegar a essa formação católica de ler o texto. Mas mais do que isso, esse curso vai nos habilitar a pegar o texto bíblico e saber lê-lo. Porque a gente vai conhecer a fé. A gente vai ler aquilo ali e o texto não vai mentir a nossa fé, não vai fazer com que a nossa fé seja mentira. Não. A Bíblia foi escrita por católicos e para católicos. Está na tradição da igreja. Então a gente vai aprender a fé, a gente vai ter profundidade na nossa fé e quando a gente bater o olho a gente sabe do que o texto está falando. E a gente vai só escavar para se unir cada vez mais a Cristo. E eu quero fazer uma recomendação também de um outro livro, que é esse livro aqui. Eu procurei esse livro na Amazon, hoje não tem não, está esgotado. Mas eu acho que tem uma 4ª edição, chama-se O Cânon Bíblico. Esse livro que eu queria a nossa terceira aula vai ser sobre o cânon, mas eu queria comentar sobre esse livro aqui, só para a gente ter uma noção da gravidade da coisa. O autor do livro chama-se Alessandro Lima. Quem é o Alessandro Lima? Alessandro Lima era um evangélico protestante, que no meio dessa confusão toda de, não, tiraram livros, acrescentaram livros, o que é isso? Ele pegou e falou, quer saber? Eu vou estudar. Aí ele começou a levantar bibliografias, voltou no princípio da igreja, foi lendo, anotando. Na hora que ele chegou ao final da investigação, ele virou católico. Ele falou, não. Não é que acrescentou livro, é que tiraram. Então esse livro é muito importante, a gente vai usar um pouquinho desse livro aqui na aula sobre o cânon. Gente, alguém tem alguma pergunta? Olha, para ser sincero para você, eu não sei. Eu precisaria olhar. Eu não posso falar uma coisa que eu não sei. Tá? Eu vou procurar saber disso aí. Assim, por base, o Antigo Testamento, os fariseus tinham uma norma sobre a questão do sangue, né? Mas eu preciso olhar para ver se isso aí. Não posso dizer uma coisa que eu não sei. Essas minúcias. Inclusive, gente, é importante... minúcias da nossa vida espiritual. Mas nesse caso aqui se aplica a mim. Isso aí a gente tem que resolver com o nosso diretor espiritual. Porque eu não posso falar uma coisa, eu não sei, não estou te acompanhando espiritualmente, não sei da sua vida espiritual, o seu diretor espiritual sabe. Ele vai falar assim, não, nesse seu caso,
não se aplica. Ah, não, esse aplica ao seu caso. Então, assim, essas minúcias a gente resolve particularmente com o nosso diretor espiritual. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode ser das outras aulas. Como é que é? Oi? Evangelho. Mas o sangue do chouriço não é o sangue do Cristo, né? Tem uma diferença brutal aí, né? Faz toda a diferença, né? Outra pergunta, gente? Ah, tá. Gente, uma coisa que a gente precisa corrigir é uma coisa muito prática. E a gente vai citar, às vezes, o texto sagrado. Vou colocar um texto bíblico no meu Instagram, que eu li hoje no Evangelho, tá? Ou um texto que eu estou lendo o Evangelho de João, aí eu estou lendo. Gente, eu li o Evangelho de João. As nomenclaturas, as abreviações, olhem na Bíblia de vocês aí, tá? Você pega lá o Evangelho de João, aí você coloca assim, ó, que é a abreviação de João. Aí você vai citar o capítulo 2. Aí você vai citar o versículo. Galera, católico, quando cita, põe vírgula. Tá bom? 2 pontos protestante, tá bom? Evangélico. É o jeito evangélico de citar a Bíblia. Católico cita com vírgula. Aí você coloca lá, ó. Depois a gente fala um pouco sobre isso aqui, talvez na próxima aula. Como é que a gente cita? O tracinho significa o quê? O ponto significa o quê? O ponto e vírgula significa o quê? O S significa o quê? O A, o B, o C significa... A gente fala disso depois. Mas essa informação é importante, tá? Então, da próxima vez aí, alguém se encontrar outra pessoa aí que está no curso, se está errado, corrige depois no privado, tá, gente? Ok? Então a gente reza para a gente terminar, agradecendo a Deus por esta noite. Até a semana que vem a gente já vai ter completado 1 mês de curso. Então assim, a gente tem bastante gente aqui que está perseverando na coisa. Porque começar a vir uma vez, 2 é muito fácil, né? Agora, perseverar é mais difícil, né? Então vamos pedir à Virgem Maria, auxiliadora dos cristãos, que nos ajude a perseverar neste estudo, que nós possamos, com este estudo, ser mais fiéis, amar mais a Deus, servi-lo cada vez mais e melhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.